Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Estamos iniciando nossa live Geração Farol, uma série maravilhosa. E você que está assistindo gravada, assista até o final, será maravilhosa. Boa noite, Marta, boa noite, Tamires, seja bem-vinda. Boa noite, maravilhosas, admiráveis. Hoje nós estamos iniciando nosso desafio Geração Farol. Esse desafio o Senhor colocou muito forte no meu coração para que a gente pudesse entender, né, o papel nosso nesse tempo. Nós precisamos entender o nosso papel nesse tempo. E muito feliz com a presença de cada um de vocês. Aqui eu estou te convidando hoje para que você possa ser Geração Farol, participar comigo dessa geração de mulheres que vão brilhar, que vão ser luz, que vai iluminar aonde você chegar. Seja bem-vinda, Gi Lucena, que linda. Leonilda Barros, seja bem-vinda. E enquanto a gente está começando aqui, eu quero te pedir para você mandar aviãozinho para os seus amigos, convidando todo mundo para estarem aqui conosco, todas as mulheres que você conhece para estarem aqui, porque hoje nós temos um conteúdo maravilhoso, um direcionamento de Deus para nós, para esse tempo. Eu creio muito nessa palavra, eu creio muito no que Deus tem falado ao meu coração. Todas as vezes que eu trago um novo desafio, uma nova série, eu tenho assim buscado muito a direção de Deus, orado, buscado e gerado esse momento aqui, né, no secreto com Deus, para que hoje eu pudesse estar aqui. Então eu creio que essa palavra é uma palavra de Deus para a vida de cada uma das pessoas. E nós estamos aqui nessa série, que é uma série que vai despertar mulheres para viver o seu propósito, para serem Geração Farol, para serem luz nessa geração. Muito feliz com a presença de cada uma de vocês e mulheres que são luz, mulheres que são luz, mulheres que faz parte da Geração Farol. Ela quer iluminar a vida das suas amigas e de todas ao seu redor. Então já manda o aviãozinho para todas as suas amigas, para que elas possam estarem aqui conosco. Combinado, meninas? Combinado? Gente, esse tema, Deus tem falado muito ao meu coração, para que a gente possa ser essa Geração Farol. O mundo está numa escuridão tão grande, o mundo está num momento assim tão pesado, tanta tristeza, tantos problemas, tantas dificuldades que nós estamos enfrentando. Todos os dias são notícias ruins que a gente recebe e a gente precisa se levantar como mulheres de Deus para trazer um novo tempo, para clamar, para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E esse é o nosso chamado aqui para você hoje, para que a gente possa fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Essa Geração Farol é uma geração de mulheres que vão se levantar para ser luz, aonde você estiver. É uma geração de mulher que vai dar as mãos para outras mulheres. É uma geração de mulheres que vai sustentar, segurar, ajudar naquilo que você puder, as outras pessoas ao seu redor. Então é isso que eu estou te convidando hoje. Gente, muito feliz com a presença de cada uma de vocês. Um beijo para Rayana, um beijo para Lana Rúbia, minha irmã, Gislane Setúbal. Gente do céu, seja bem-vinda, Gislane. Muito feliz com a presença de cada uma de vocês. E olha, cada uma que tá aqui, convida mais 3 amigas para estarem aqui também. Essas amigas que você quer que também faça parte da Geração Farol. Convida essas amigas para estarem aqui com você. Gente, então nós vamos iniciar o nosso conteúdo. Esse conteúdo
maravilhoso, sabe? Um direcionamento de Deus para nós. E eu não sei se tem alguma aqui que lembra, mas nós já fizemos uma série, né, das mulheres admiráveis da Bíblia. E agora nós vamos falar das mulheres, mas também dos homens. Nós vamos falar dos homens. Deus colocou no meu coração para que a gente possa trazer exemplos de homens também que fizeram, que cumpriram o chamado, que cumpriram o seu propósito. Histórias que a gente precisa se inspirar também, né? E eu quero trazer hoje história. Nós vamos então estudar tanto a vida das mulheres admiráveis da Bíblia, como a vida dos homens admiráveis que fizeram transformação, que foram agentes de transformação, que foram libertadores, que abençoaram, que fizeram a diferença na sua geração. Você tem esse chamado para fazer a diferença na sua geração. E hoje nós vamos estudar sobre a vida de Moisés. Mas antes de eu entrar sobre a vida de Moisés, antes de falar sobre a vida de Moisés, eu quero, só para que vocês possam entender, né, o que é esse projeto Geração Farol. Gente, um beijo para minha amiga, que bonita moda. Ela tá sempre mandando vídeo para me abençoar. Beijo, minha linda. Seja bem-vinda. Beatriz, um beijo, Beatriz. Muito feliz com a sua presença aqui. Gente, então, o que acontece? Nossa vida, como que era a nossa vida antes do Covid? Antes desse vírus que veio, né, assim, tão devastador, a gente estava com uma vida atarefada, corrida, fazendo tantas coisas. A nossa vida era meio que maquiada. Você acha? Você concorda comigo? Quem concorda diz eu concordo. A nossa vida era meio que maquiada. Nós tínhamos tantas atividades que nós não tínhamos tempo para pensar naquilo que é importante, para pensar naquilo que traz transformação para a nossa vida. A gente estava vivendo a vida quase que no automático, sem pensar no nosso propósito, sem pensar no sentido da vida, sem refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa identidade, sobre propósito. A gente não estava muito preocupado com isso. E de repente o mundo para. De repente o mundo para por causa de uma pandemia, por causa desse problema. E nós fomos conduzidos de volta para nossa casa, sem poder sair, sem aquelas tarefas todas para fazer, sem uma rotina cheia de tarefas para acontecer. E a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente começa a refletir como que está a nossa vida, a gente começa a refletir sobre o nosso propósito, começa a refletir sobre qual o sentido da vida, porque todos os dias a gente vê alguém morrendo ao nosso redor. E você fala, meu Deus, eu vou viver assim, sem sentido, sem propósito, sem saber onde eu quero chegar, sem saber o que eu estou fazendo, só correndo para cima e para baixo, sabe? Fazendo tanta coisa, mas o mais importante e o essencial nós estávamos deixando de lado, que era cuidar de nós e da nossa família. A minha amiga, que bonita, falou, eu concordo. Alguém mais concorda comigo? Que nós estávamos tão atarefadas que a gente não estava prestando atenção para a nossa vida. E quando tudo isso aconteceu, a gente começou a refletir, a gente começou a pensar, a gente foi obrigado a pensar, porque a gente parou, tudo parou, não é verdade? E a gente começou a buscar qual que é o significado da minha vida, qual que é o propósito. E é disso que nós vamos falar nessa série. Nós vamos desvendar o nosso propósito, vamos olhar para nós mesmos, vamos resgatar a nossa identidade que estava tão perdida em tantos afazeres. Nós nem sabíamos quem nós éramos mais.
O que você é realmente não tinha muita importância naquele momento. Porque as pessoas queriam saber o que você fazia. As pessoas queriam saber o que você estava construindo, quais eram os seus resultados. E o que você fazia estava muito mais importante de quem realmente você é. E essa é a reflexão para nós hoje. Esse é o momento hoje para a gente começar a entender quais são os planos de Deus para a nossa vida. Nós não fomos feitos, nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos um acidente. Nós não fomos feitos por nada por acaso. Tudo que Deus fez foi planejado com um propósito. A sua vida tem um propósito. A sua vida tem um significado. E enquanto você não viver esse propósito, você não vai estar plena. Você não vai viver a plenitude do que Deus tem para você. E é por isso que nós vamos estudar juntas durante esses 12 dias tudo o que precisa para que a gente possa viver o nosso propósito, para que a gente possa cumprir o nosso chamado e viver uma vida de plenitude, aquilo que Deus tem para nós. E eu quero dizer para você que chegou a hora. Esse é o momento. Essa palavra, esse é o momento, tem martelado tanto na minha mente, tanto em mim, assim, parece que o Espírito Santo está martelando. Esse é o momento. Quando a gente pensa, eu vou trazer para você a história de Moisés, a gente vê que Deus, ele colocou, ele criou, né? Deus nos criou, ele criou um libertador para cada época. E essa é a época em que eu e você estamos sendo chamados para fazer a diferença. Essa é a época em que eu e você estamos sendo chamados para viver os planos de Deus. Deus, ele não te fez para viver derrotada, infeliz, triste, na escassez. De jeito nenhum. Deus, ele te fez para viver uma vida plena, vitoriosa, abundante. Ele te fez para ser uma mulher admirável. Você é a coroa da criação de Deus. Está escrito isso em Tiago, 1 Tiago. Inclusive, se você ainda não está no meu grupo do Telegram, eu estou fazendo um devocional diário com base nessa palavra, nesse entendimento que Deus tem me dado sobre a nossa vida, sobre o nosso propósito. E se você ainda não está no meu grupo do Telegram, entra lá hoje, porque nós já estamos uma semana nesse propósito de devocional diário. Tem sido lindo o que Deus tem falado ao meu coração. Essa semana, Deus falou tão forte ao meu coração que eu fiz o devocional assim, eu entendi, eu fui escrevendo a palavra chorando, de tanto que foi lindo o que Deus falou ao meu coração. E eu quero você lá comigo, combinado? E ainda tem mais outro recadinho, gente. Quem fizer a inscrição lá na minha bio, aqui no Instagram, lá na minha bio tem a inscrição. Quem fizer a inscrição vai receber o resumo dessa aula com perguntas, com exercícios para te ajudar a encontrar o seu propósito e viver os planos de Deus para a sua vida. O resumo de hoje já está prontinho aqui para quem se cadastrar. Quem fizer a sua inscrição para esse propósito, para esse desafio, são 12 dias, são 12 palavras, 12 direcionamentos de Deus para nós. Quem fizer esse desafio, quem fizer a sua inscrição, é só colocar o seu e-mail lá no site. Entra no site, coloca o seu e-mail. E se você fizer a sua inscrição, você vai receber o resumo da aula de hoje, de todas as aulas. Muito lindo para você estudar, para você entender, para ficar ainda mais gravado no seu coração. Eu quero também te pedir para todas as nossas aulas. Tudo isso que eu tô falando, gente, é só introdução. Não entrei na aula ainda, viu? Tudo isso que eu estou falando hoje, nós vamos... Eu quero que você escreva, porque quando a gente escreve, a gente aprende, a gente grava, isso fica muito mais
gravado no nosso entendimento. Então escreva tudo que nós estamos falando. Então, gente, o que é farol? O que é geração farol? O que é geração farol? Você é uma pessoa que foi escolhida, que tem um chamado para fazer parte dessa geração farol. E o que é farol? Farol é uma torre redonda e alta que tem a função de ajudar na navegação. Ela indica às embarcações a proximidade de locais perigosos da costa ou de um porto. Essa definição eu peguei na escola britânica, escola.com britânica. Gente, eu quero, olha, a Marta já tá aí com a minha estrelinha, que eu falei que eu quero ser o nosso símbolo desse desafio, vai ser essa estrelinha. Então, se você fizer um compromisso comigo de estar aqui nos 12 dias, manda estrelinha pra mim, manda estrelinha aqui, eu falo assim, eu faço compromisso de estar aqui nos 12 dias para aprender mais sobre o meu chamado, sobre o meu propósito e viver os planos de Deus nessa terra. Eu quero fazer parte da geração farol. Se você quiser fazer parte da geração farol, manda estrelinha pra mim, que eu sei que você tá fazendo parte. Combinado? Então, gente, o que é geração farol? É uma geração de mulheres que serão luz. É uma geração de mulheres que ilumina o caminho, que ajuda outras pessoas a se desviarem dos perigos da vida, que anuncia as boas novas e conduz os navegantes a um lugar seguro. Eu quero dizer para você que você tem esse chamado para conduzir pessoas a um lugar seguro. Você tem esse chamado para conduzir, para levar as mensagens das boas novas. E chegou o momento de você viver isso, chegou o momento de você brilhar, chegou o momento de você ser luz. Gente, que maravilha! Todo mundo aí com a estrelinha, glória a Deus, que bom que vocês estão fazendo parte. Quem postar a estrelinha está fazendo parte da geração farol. Lucirene, um beijo, minha colega lá do Naturatins. Cris, um beijo, Cris, seja bem-vinda. Gente, Crescer é a minha prima, um beijo, Luélia, seja bem-vinda. Gente, então vamos começar. Eu falei que eu ia ser bem rápida hoje. Eu quero que nossos desafios sejam rápidos, para você não perder nada, para que você possa ainda aproveitar a sua família, porque o mais importante é a gente estar aproveitando a nossa família, aprendendo, crescendo, né? Então, eu quero ser rápida hoje. Então, olha só. Geração farol, essa geração de pessoas que ilumina o caminho, que mostra a direção, que ajuda pessoas a se desviar do perigo. O mundo nosso, ao nosso redor, nós estamos rodeados de perigo, é o tempo todo. Os valores foram mudados, as pessoas estão com pensamentos, parece que está tudo trocado. Né? E nós precisamos ser essas mulheres que levam luz, que levam entendimento, que mostram o caminho, que diz o que é a verdade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus. E nós precisamos ser essas mulheres que levam Jesus para a vida de outras pessoas. Para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos. Sabe, se nós conseguimos ensinar isso para os nossos filhos, nós já estamos fazendo um papel grande demais, não é verdade? Então eu quero hoje, gente, Alice, um beijo, Alice, Kate, um beijo, linda, muito feliz com a presença de cada uma de vocês. Então, esse o papel da geração farol. E eu comecei com Moisés, por quê? Eu quero trazer algumas situações da vida de Moisés que é muito importante a gente entender. Moisés, ele foi escolhido por Deus desde o seu nascimento. Quando Moisés nasceu, ele nasceu justamente em uma época em que
em que Faraó tinha mandado matar todos os filhos dos hebreus. Naquela época eles não eram judeus ainda, eram hebreus. E naquela época ele mandou matar todos os filhos dos hebreus, todos os homens. Nasceu homem, tinha que matar. Então Moisés nasce justamente nessa época. Ele nasce para ser um libertador. Ele nasce com uma missão e com um propósito. As parteiras, nós já estudamos isso, as parteiras que ajudaram ali no parto foram mulheres que tinham o propósito de servir a Deus, que tinham o propósito de não ouvir as ordens de Faraó. Gente, olha que forte. Ele já nasce tendo que lutar, né? Já nasce com essa... lutando para viver, porque era um momento em que todas as crianças iam morrer. E ele nasce justamente nessa época. Nasce um libertador. Deus tem um propósito para a sua vida desde o seu nascimento, desde quando você estava no ventre, desde a fundação do mundo. Talvez você fale assim, gente, mas por que nada não acontece? Como que eu faço para encontrar esse propósito então? Por que as coisas não funcionam na minha vida? Por que tudo tem sido tão difícil? Na vida de Moisés também não foi sempre tudo fácil. Já começou com essa situação. Ele já começou sendo jurado de morte. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E ele e a mãe dele, com a inteligência do céu, inspirada pelo Espírito Santo. Todo mundo conhece essa história, né? Coloca ele no cesto e a filha de Faraó fala, esse menino é judeu, mas esse menino é hebreu, mas eu quero cuidar dele. Eu quero que ele viva. E aí, Deus coloca ele, sabe aonde? Dentro da família, da casa de Faraó. A Bíblia diz lá em Atos, que ele aprendeu nas melhores faculdades, vamos colocar como as melhores escolas dos egípcios. O egípcio, naquela época, eles eram inteligentes, era um povo de maior sabedoria na terra. E ele aprendeu, ele cresceu como livre. Ele não cresceu como escravo, como os outros, né, irmãos dele, hebreus. Ele cresceu como livre, estudando nas melhores escolas e morando na casa do rei. Quando a gente entende isso, a gente percebe que Deus tinha um plano o tempo todo, planejando cada detalhe da vida de Moisés, para que na hora certa ele cumprisse a sua missão, para que na hora certa ele fosse o libertador do povo do Egito. Eu falo que Moisés o tempo todo ele foi libertador, em todo momento ele estava sendo libertador. Ele libertou a mãe dele, a irmã dele chama a mãe dele na hora que a princesa, filha de Faraó, pega ele e fala, esse menino vai ser meu filho. E a mãe dele vai e deixa de ser uma escrava e passa a ser uma assalariada. A princesa fala assim para ele, olha, eu quero que você cuide desse rapaz para mim, dessa criança para mim. Eu quero que você cuide dessa criança para mim. E eu vou te pagar um salário por isso. Naquela época, eles não recebiam salário. Eles eram escravos ali no Egito. Mas a mãe de Moisés recebia um salário para cuidar do próprio filho. Olha que forte. E aí ele cresceu. Isso mesmo, ele cresceu como príncipe. E é só porque ele cresceu como príncipe, porque ele tinha a mente de príncipe, ele conseguiu ser um libertador. Porque quando nós estamos com aquela mente de escravidão, nós não conseguimos libertar ninguém. E aí Deus vai e chama ele fala, Moisés, hoje nós vamos ser até esse momento que ele está lá. A Bíblia diz que começa, ele vê um fogo, né, um fogo ali na sarça, e ele vê aquele fogo e ele olha para aquele fogo e aquilo chama a atenção dele, ele vai para perto, quando ele chega, Deus fala assim, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo.
E Moisés, nessa hora Deus fala para Moisés, olha, eu te escolhi para você ser o libertador do Egito. E para você ser o libertador do meu povo do Egito. O meu povo está clamando, eles estão sofrendo e eu tenho visto o clamor deles. Quantas pessoas têm clamado? Quantas pessoas estão hoje clamando por um libertador, pedindo a... gente, travou aqui parece. Pedindo para Deus uma solução, pedindo para Deus para trazer um direcionamento. E nós podemos ser o libertador que essas pessoas estão precisando, mas muitas vezes nós não estamos nesse lugar, não estamos posicionados para cumprir os chamados de Deus. E hoje eu estou dizendo aqui para você que está aqui comigo, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um propósito para que você possa cumprir. Deus, Ele está te chamando hoje. Ele está chamando você pelo nome. Filho meu, eu quero que você seja um libertador. Eu quero que você cuide das pessoas ao seu redor. Eu tenho uma obra especial, um projeto para você. Eu quero que você esteja disposto a fazer. Desde quando eu criei o mundo, eu já pensei você para essa época. Por que Moisés nasceu nessa época, justamente nessa época? Porque Deus tinha um plano para ele, para aquele momento. Assim como eu e você estamos aqui nessa terra, nessa época. Estamos vivendo esse momento de Covid, vivendo famílias sendo desfaceladas, mulheres ficando viúvas, filhos órfãos, e nós precisamos ser o amparo, o consolo, o braço, o amor que essas pessoas precisam. É eu e você. Deus conta comigo, Deus conta com você. A Bíblia diz que Deus não mandou os anjos aqui. Os anjos têm vontade de fazer essa missão nossa, mas Deus escolheu eu e você. Gente, vocês estão me ouvindo? Travou muito? Então, só me dá um ok para eu continuar, tá? Então, o que eu quero dizer para você hoje é que você foi escolhido para viver nessa geração. Você foi escolhido para fazer parte dessa geração, para que essa geração fosse mudada, fosse abençoada pela sua existência. Ah, que bom, tá tudo ótimo, graças a Deus. Gente, e a primeira coisa que Moisés fala para Deus, sabe o que ele fala para Deus? Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? E aí ele começa a fazer um monte de objeções. Ele começa a fazer um monte de objeções para Deus. Senhor, quem sou eu? Eles não vão acreditar em mim. O que eles vão dizer? Quem é que apareceu para você? Eles vão falar, quem é esse Deus? E ele começa a levantar objeções. Assim como eu e você. Quantas vezes nós levantamos objeções quando Deus nos chama para fazer algo? Quantas vezes Deus fala, olha, liga para fulano de tal, ela está precisando do seu apoio hoje, ela está precisando de ouvir a sua voz, ela está precisando de saber que você está pensando nela, que você a ama. E sabe o que a gente fala? A gente fala, não, estou tão ocupada agora, depois eu ligo. Eu estou falando uma coisa tão pequena que a gente tem deixado de realizar. Tem deixado de ouvir a voz de Deus, tem deixado de cumprir o nosso chamado. Quantas vezes nós fugimos da voz de Deus, nós levantamos objeções, falando, eu não, Senhor, quem sou eu? Eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo, eu não posso, o que eles vão pensar de mim, o que eles vão falar ao meu respeito. E eu quero dizer para você hoje que não importa as suas objeções. Sabe o que Deus respondeu para Moisés?
Deus não preocupou em responder cada uma das suas perguntas. Deus respondeu para Moisés: Moisés, eu estou com você. Eu que estou com você. E se eles perguntarem quem sou eu, diz: eu sou o eu sou. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Você vai dizer isso. E eu não preocupa com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão falar. Faça o que eu te mandar, porque eu estarei com você. Eu quero dizer para você quantas vezes eu também fiquei assim. A primeira vez, um dia eu estava no meu trabalho. No meu trabalho, eu vou contar essa história para vocês. Olha aqui, ó, mas às vezes uma ligação alivia a alma e o coração. É isso mesmo. Uma ligação, uma mensagem de bom dia, uma mensagem de falando: olha, eu tô pensando em você. Esses dias eu tirei um dia e mandei um monte de mensagem para as pessoas que estavam distantes de mim, só para dizer: olha, eu lembro de você, você é minha amiga, tô com saudade. Eu quero dizer para você que um dia Deus me chamou e falou, colocou sabe quando assim tá ardendo no seu coração para você gravar um vídeo? Eu falei: meu Deus, eu não sei gravar vídeo, para que eu vou gravar vídeo? Eu tava no meu trabalho, mas eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia me concentrar, porque eu só pensava nesse vídeo. Eu só pensava no que eu tinha que falar, uma mensagem. Sabe quando vem uma mensagem que você precisa falar para alguém, você não sabe para quem é que tem que falar? E eu falar, e aí, sabe, o Espírito Santo colocou assim: grava um vídeo. E eu falei: meu Deus, eu não sei gravar vídeo. Como é que eu vou gravar vídeo? Eu tô no meio do trabalho agora. Quem é que vai me ouvir? Eu não tenho nem seguidor. E aquela mensagem, e aquela palavra foi tão forte no meu coração, que eu falei: Senhor, se o Senhor estiver falando comigo mesmo, se é coisa minha, porque às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, isso é coisa da minha cabeça, isso não tem nada a ver. Senhor, se for o Senhor, fala comigo agora na Bíblia. Eu tava no meu trabalho, abri a Bíblia, Deus falou assim pra mim. Chegou a hora, falou assim: grite bem alto. O quão grande é o meu nome, o quão excelso é o meu nome. E aí eu falei: meu Deus, quando é pra gritar bem alto é pra falar mesmo, deve ser um vídeo que grita bem alto, né? Eu entendi na hora que era um vídeo, porque gritar bem alto, a gente é uma forma de falar para mais outras pessoas o quanto Deus é bom, o quanto Ele é excelso, o quanto o nome dele é maravilhoso. E eu falei: tá bom. Eu entrei no carro. Gente, eu saí da onde eu tava, do meu trabalho, eu fui lá no estacionamento, eu entrei no carro. Eu até coloquei um óculos, porque eu não tava sabendo o que eu tava fazendo. E eu gravei esse vídeo. Até hoje ele tem aqui no meu Instagram. E eu gravei esse vídeo sem nunca ter gravado um vídeo na vida. E aquilo começou a brotar dentro de mim tão forte. E Deus tem me preparado desde então e me chamado para que eu pudesse estar aqui. Eu não sei o que Deus, qual é a mensagem que está fervendo no seu coração. Mas eu sei que tem uma mensagem fervendo no seu coração. Eu sei que Deus já plantou algo dentro de você que você sabe que você precisa fazer. E eu quero te chamar hoje para começar. Para começar. Não importa como, não importa as dificuldades. Eu sei que você tem levantado objeções também, assim como Moisés falou: Senhor, eu não sei fazer isso, eu não sei falar. Quem sou eu para entrar na presença de Faraó? Deus falou: eu estou com você. Eu serei contigo. Isso está escrito em Êxodo. Gente, leia isso, leia depois. Eu quero deixar 2 textos para você ler depois. Êxodo, capítulo 3, versículo 12 diz: eu serei com você. Eu quero que você tenha convicção que Deus está com você. Ele está cuidando. O direcionamento do Espírito Santo que tem colocado no seu coração é para que você possa cumprir um propósito. Deus está com você. Confia nele, não confia na sua capacidade. Nós precisamos
desenvolver a nossa capacidade, precisamos desenvolver os nossos dons. Nós vamos falar disso nas próximas aulas, mas hoje eu quero que você entenda, Deus está com você. Deus está ao seu lado, Ele que cuida de você, Ele que vai na sua frente, Ele que derruba as muralhas, Ele que te ajuda a vencer as dificuldades. Se você estiver cumprindo um propósito, não importa os problemas, as dificuldades que vão se levantar contra você, você vai entender, eu estou cumprindo o meu propósito, eu vou viver os planos de Deus, eu não vou parar agora, porque eu ainda não parei, ainda não chegou ao fim, tem mais pessoas para alcançar. Os meus amigos, eu vou mandar uma mensagem de esperança hoje. O que você precisa fazer? Eu sei que você já sabe dentro do seu coração. E eu quero te chamar hoje para entender que Deus está com você. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele quer que você cumpra o seu chamado. Ele quer que você seja o instrumento dele aqui na terra. Ele depende de nós para que a gente possa levar a mensagem. Se você se calar alguém, ele vai levantar outra pessoa. Mas ele está precisando de você. E eu quero chamar você hoje que está aqui comigo para falar, eu vou fazer parte dessa geração farol. Eu vou fazer parte dessa geração que ilumina, que leva luz, que leva a palavra de Deus, que ora pelas pessoas, que abençoa, que cuida. Cada um de nós tem um dom. Uns têm o dom da hospitalidade, outros têm o dom de cuidar. Outros têm o dom de falar. Outro tem o dom de ensinar. Cada um tem um dom diferente. Outro tem o dom de profetizar, outro tem o dom de incentivar. Gente, e cada um. Outro tem o dom de interceder, de orar. Quantas vezes, sabe, Deus, eu passei muito tempo achando que o meu dom era de ser uma intercessora. E eu agia como intercessora, orando pelas pessoas ao meu redor. Eu continuo ainda, em nome de Jesus, eu não vou parar. Mas eu entendia que naquele momento o meu chamado era para interceder. E Deus trazia o nome de pessoas que estavam precisando de oração para eu orar. Quantas vezes eu orei por pessoas que eu nem conheço, que Deus colocava na minha mente e a pessoa não saía da minha mente enquanto eu não orava. Que nós possamos entender e ser essas pessoas que vai dizer, como a Renata diz aqui, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu quero fazer parte do teu plano, eu quero fazer parte do teu plano para essa geração, eu quero cumprir o meu propósito, eu quero viver de acordo com a tua vontade. Eu não quero andar fora dos teus caminhos. E eu quero dizer hoje para você, três motivos da importância de você descobrir o seu propósito. Por que é importante você descobrir o seu propósito? Você sabe? Por que é importante eu descobrir o meu propósito? O primeiro, conhecer o propósito de vida faz com que a sua vida tenha sentido. Conhecer o seu propósito de vida faz com que a sua vida tenha sentido. Nós somos feitos para ser importantes. Sem Deus, a vida não tem propósito algum. E sem um propósito, a vida não tem significado. Eu quero ler para vocês, só para a gente finalizar, o que Isaías falou. O profeta Isaías, ele falou. No capítulo 49, versículo 3 e 4, ele começa falando que Deus chamou ele é uma conversa dele com Deus. E aí ele fala isso para Deus, Deus fala para ele, você é o meu servo, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse, olha o que Isaías falou, mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor e a minha recompensa está com meu Deus.
Nesse momento aqui, Isaías estava achando que a vida dele estava sendo gasta em vão e para nada. Quantas vezes nós estamos assim também? Será que a gente também está sentindo como Isaías, achando que a nossa vida está sendo gasta em vão e para nada? Chegou a hora da gente mudar isso. Chegou a hora da gente mudar essa história. Chegou a hora da gente viver os planos de Deus para a nossa vida. Gente, e essa live aqui não é uma live motivacional. Eu quero dizer que eu estou aqui para te ativar a sua verdadeira identidade. Eu estou aqui para ativar a chama que está dentro do seu coração aí, que precisa ser soprada. Sabe? Soprar. Porque às vezes a chama vai, sabe? A gente vai deixando ela apagar. Não está na hora de apagar, está na hora de acender. Está na hora de viver os propósitos, está na hora de cumprir o chamado, está na hora de fazer a diferença nessa terra. Estamos num momento tão difícil, tão difícil. Hoje, a noite passada, um primo da minha mãe faleceu. E ele era uma pessoa assim muito alegre, muito assim, a família inteira gosta de imitar ele, o jeito dele falar. E foi assim difícil para nós essa semana. Tem um mês que a gente todos os dias recebe só notícias ruins. Essas famílias que estão perdendo os pais, a família que está perdendo, a mulher que está perdendo o esposo, os filhos que estão perdendo os pais. Nós é que precisamos de dar apoio. E eu quero te chamar hoje para que a gente possa segurar na mão dessas pessoas, ser instrumento de Deus, apoiar, cuidar. Nunca houve tanta fome igual o momento que nós estamos passando agora. E o que nós podemos fazer para mudar isso? O que eu e você pode fazer? Eu sei que nós podemos fazer alguma coisa, eu sei que nas suas mãos tem algo para oferecer. E eu quero te chamar hoje para fazer parte dessa geração farol, que vai mudar a história, que vai ser luz, que vai brilhar, que vai cumprir o seu chamado, que vai cumprir os planos de Deus para a sua vida e vai fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. O segundo ponto que é importante você conhecer o seu propósito é que o nosso propósito encoraja a viver uma vida significativa. Quando você não tem propósito, você está sempre desanimado, você está sempre reclamando, você está sempre se vitimizando. Mas uma pessoa que tem propósito, ela tem motivação, ela tem ânimo, ela sabe que ela tem um propósito a cumprir, que ela não pode parar. Então nós precisamos nos levantar. E a pessoa que a importância de você cumprir o seu propósito é conhecer o propósito, direciona a sua vida. Conhecer o seu propósito te dá direção. Você sabe o caminho que você vai seguir. Lembra que a gente começou falando o que é um farol? O farol é aquela luz que direciona, que conduz os navegantes a um lugar seguro. Esse é o seu papel. Esse é o papel, é o nosso papel. E quando a gente sabe o nosso propósito, a gente tem uma vida direcionada, a gente sabe o que a gente vai fazer. Você acorda de manhã motivado, você acorda feliz, porque você fala, hoje eu vou cumprir o meu propósito, hoje eu vou ajudar alguém, hoje eu vou mudar a vida de alguém, hoje eu vou... Gente, o nosso propósito sempre tem a ver com o outro, nunca é sobre nós mesmas. Nosso propósito sempre tem a ver com a outra pessoa, em abençoar as pessoas ao nosso redor. Então,
Amanhã, gente, amanhã nós vamos continuar essa série, tá? Maravilhosa, é uma série que foi direção de Deus para nós, para que a gente possa viver esse propósito, para que a gente possa ser geração farol. E amanhã nós vamos falar de Jonas. Eu já tô dando spoiler. Amanhã nós vamos falar de Jonas. Não fuja do seu propósito, porque muitas vezes nós estamos fugindo, desobedecendo. Mas eu não vou dar spoiler mais. Amanhã nós vamos falar sobre isso. E espero você aqui. E se você realmente quiser fazer parte da geração farol, você tem 2 tarefas agora. 2. Só 2. Se você fala assim, eu hoje faço parte da geração farol, eu hoje me coloco no lugar de ser bênção, de ser luz, de abençoar as pessoas ao meu redor, você tem 2 tarefas. Uma é se inscrever nesse desafio para que você possa receber o resumo com as tarefas, porque quem fizer a tarefa vai sair daqui sabendo o seu propósito. Vai sair daqui uma nova vida para viver. E a segunda tarefa, a primeira é se inscrever. Vai lá na minha bio, tem o link lá. A primeira é se inscrever nesse desafio. E a segunda coisa, a única coisa que precisa para você se inscrever é você colocar o seu e-mail. É muito fácil. A segunda coisa que você precisa fazer, se você fizer parte da geração farol, é você amanhã convidar 4 amigas para estar aqui nessa live. 4, só 4. Não precisa, 4 é pouco, não é? Eu tipo assim, eu convido umas 20, mas 4 eu acho que todo mundo tem 4 amigas que falam, olha, você não pode perder essa live, porque nós vamos fazer parte da geração farol, uma geração que vai ser luz para essa geração, ser luz para esse tempo. Você não está vivendo nesse momento à toa. Deus tem um plano para a sua vida. E essa é a hora de você se posicionar para cumprir os planos de Deus aqui na terra. Chegou o momento, não podemos mais esperar, não podemos mais deixar para amanhã, não podemos deixar mais para depois. Esse é o momento. Esse é o momento. Então, você tem essas 2 tarefas para fazer. E eu espero de todo coração que você se inscreva, porque eu quero mandar para você o resumo dessa aula de hoje, os exercícios para você fazer, para você entender que chegou o tempo de você viver os seus planos. E para finalizar, eu posso pedir mais um, gente? Posso pedir mais um? Eu vou postar agora aqui no meu Instagram um post falando quais são os seus e se. Eu quero que você reflita sobre isso essa noite. Moisés falou, e se eles não me ouvirem? E se? Foram tantos e se que Moisés falou para Deus. E muitas vezes você está falando também. Quais são seus e se? Ah, Senhor, e se as pessoas não me ouvirem? E se as pessoas não acreditarem no que eu estou falando? E se eu não tiver? E se realmente essa não for a voz de Deus? Se for coisa da minha cabeça? Quantas vezes a gente pensa isso? Então, a última coisa que eu quero pedir para você é comentar lá hoje. Conta só um para mim, só um dos seus e se, aquele que todo mundo pode saber. Porque tem uns que a gente guarda para nós, não é? Então, conta para mim um dos seus e se's, que eu quero te ajudar nessa sua caminhada. Gente, um beijo lindo para cada um de vocês. Amanhã eu espero todas vocês aqui. Amanhã, se você convidar 4 pessoas e 2 vierem, porque nós vamos convidar 4, 2 a gente espera pelo menos a metade vir, nós vamos dobrar as pessoas que nós estamos aqui, nós vamos alcançar mais pessoas. Eu conto com você para que você possa começar hoje a ser luz na vida de alguém. Um beijo no seu coração, uma noite linda e abençoada para você. Fica com Deus. Beijo, 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 beijo. E até amanhã às 20h07. Até amanhã. Beijo, fica com Deus.